Você por acaso sabe qual é o ranking certo dos Hashiras? Desde o ranking deles pré-marca do caçador até o ranking deles definitivo, contando com todos os poderes da obra? E aí galera, beleza? Sete gente, no vídeo de hoje eu tô trazendo provavelmente o vídeo mais polêmico que eu já trouxe aqui no canal de Kimetsu. E eu tenho plena noção de que esse vídeo vai dar muita discussão, mas é aquela coisa, eu não sou a voz da verdade suprema nem nada disso. Eu só tô aqui pra trazer o meu ranking dos Hashiras com base na minha interpretação da obra. E obviamente eu quero saber também qual o seu ranking, então usando a hashtag Pilares, deixem nos comentários o seu ranking dos 9 Hashiras no modo base e o ranking considerando todos os poderes. E se você ainda não tem o seu nome aparecendo na tabelinha de membros aqui do canal, não perde tempo e clica no botão Seja Membro aqui embaixo para você se tornar parte da família e assim ganhar acesso a diversos benefícios exclusivos como acesso ao Discord, emojis personalizados, o próprio nome na tabelinha e muito mais. Não dá pra ficar de fora. Bora de uma vez pro vídeo de hoje. Assim, na boa, eu acho que eu nem precisaria avisar isso num vídeo como esse, mas nós teremos spoilers. E spoilers grandes, viu? Pra vocês que não sabem, pessoal, a autora de Demon Slayer, a Koyoharu Gotoji, disponibilizou nos fanbooks oficiais dois rankings dos Hashiras, um de velocidade e outro de força física. Porém, mesmo com ela deixando claro as posições de cada um deles nesses dois atributos, a falta de um ranking final de poder total dos personagens acaba criando muitas fake news pela internet e colocando alguns personagens em posições que não fazem o menor sentido. E assim, é claro que no final não se trata apenas de velocidade e força física para você se ranquear um personagem. A gente também precisa levar em consideração outros atributos como inteligência, resistência, poderes, respiração, técnicas, feitos e muito mais. Acho que dá pra ter uma noção do que eu tô querendo dizer. Mas agora eu vou apresentar pra vocês o meu ranking do Hashira mais fraco ao mais forte. Primeiramente apresentando pra vocês esse ranking dos personagens sem nenhum poder extra, basicamente uma lista dos pilares ranqueados no modo pré-marca do caçador, e mais à frente no vídeo eu mostro pra vocês o meu ranking com eles no nível poder total. Em nono lugar, estreando a posição do Hashira mais fraco nessa lista pré-marca do caçador, nós temos Shinobu Kocho. E analisando ela, na boa, é muito fácil chegar a essa conclusão. E não, eu não sou hater da personagem, eu gosto da Shinobu. Mas assim, quando a gente dá uma analisada nos atributos dela, são poucos destaques comparado a outros pilares. Eu sei muito bem que no quesito inteligência, por exemplo, a Shinobu pode ser considerada, se não for, a Hashira mais inteligente de todas. E a sua velocidade em quarto lugar dos pilares mais rápidos rende muitos pontos pra ela. Porém, quando a gente fala do resto, ela acaba ficando bem pra trás. Em força física, por exemplo, um dos atributos mais importantes dentro do mundo de Kimetsu, ela infelizmente é classificada pela autora como a mais fraca de todos. E é justamente por isso que ela tem um estilo de combate envolvendo veneno, já que ela não tem a força física necessária para se decapitar normalmente um demônio. Vendo de primeira esse estilo de combate diferenciado pode parecer maneiro, e bem eficiente até, mas ele também tem complicações. Com Onis de ranking mais baixo, obviamente a Kocho não tem dificuldades para exterminar. De forma eficaz, veloz, o veneno dela é extremamente útil. Mas quando o nível aumentou e ela precisou enfrentar alguém superior como o Doma, que é o nosso Lua Superior 2 em Kimetsu, o resultado já foi um pouquinho bem diferente. Mesmo que ela tenha contribuído com a vitória pra cima do Doma, ela morreu no processo, e isso já diz muito sobre as suas limitações. Em oitavo lugar, nós temos Obanai Iguro, o Hashira da Serpente. E eu sei que aqui já vai começar a dar controvérsias, discussões e, claro, preferências. E por que eu digo isso? Nesse caso aqui, eu tô ranqueando o Obanai no modo base, sem nenhum poder extra, sem considerar qualquer tipo de habilidade mesmo. E assim, se a gente estiver falando de uma versão considerando essas habilidades extras, o Obanai desbloqueou diversas delas, mas na sua versão base ele peca muito. E assim, já deixando claro pra você que quer me matar nos comentários nesse exato momento, se você preferir mudar o Obanai com o próximo da lista, tá tudo bem. Afinal de contas, eu considero que eles são muito parelhos na forma base. É mais uma questão de preferência mesmo. Mas beleza, vamos lá. Analisando o nosso Orochimaru de Kimetsu, só pelos dois atributos principais a coisa já fica feia pra ele. No quesito velocidade, por exemplo, ele fica em sétimo lugar, um dos mais lentos, cara. Infelizmente, quando o assunto é ser rápido, entre os Hashiras ele não é dos melhores. Mas lembrando que é muito importante, não é que ele é lento, é que em comparação com os outros Hashiras ele não é tão rápido. Comparado a qualquer caçador aleatório ou uma pessoa normal mesmo, ele é extremamente rápido. E no ranking de força física, a coisa fica pior ainda, não vou mentir. Porque aqui a posição dele é oitavo lugar. Ele só não fica em último porque tem a Shinobu. A classificação que a autora deu pro Obanai em força física é um pouco fraco. Mas Sete, na sua opinião ele deve ter algum ponto positivo, não é não? A tranquilidade desse cara em combate, as suas técnicas de esgrima e a própria experiência falam muito alto. E a própria respiração dele tá fora dos padrões. É um estilo de combate diferente dos outros Hashiras. E por conta disso, as formas da sua respiração são mais imprevisíveis ainda. Querendo ou não, acaba sendo fora do comum. E a própria espada dele já proporciona ataques diferenciados por conta do seu formato. Dito tudo isso, a cobrinha tem pontos de destaque que tem que ser valorizados sim, mas no seu modo base, infelizmente ou felizmente, ele fica bem embaixo na lista. Em sétimo lugar, senhoras e senhores, nós temos Muichiro Tokito, o Pilar da Névoa. Eu sei muito
muito bem que tá cheio de fanboy do Tokito pela internet. E eu não julgo, o personagem é maneiro mesmo, mas a gente tem aqui o mesmo raciocínio que eu usei antes. Assim como o Obanai, o Tokito, mesmo tendo muitos pontos de destaque, comparado aos outros Hashiras, ele tem menos. Isso lembrando, considerando o modo base. Claro que dependendo do que você priorizar na sua análise, você pode inverter ele com o Obanai, como eu disse antes. A gente tá falando simplesmente do Hashira mais jovem de todos, apenas 14 anos. O cara é um prodígio, usuário da respiração da névoa e descendente de ninguém menos do que o Kokushibo Lua Superior 1. Alguém que criou uma forma única e exclusiva para sua respiração, a 7ª forma da respiração da névoa. E a gente sabe bem o quão poderosa ela é. Eu citei alguns pontos positivos, mas eu tenho que ser justo e citar alguns negativos também. O Tokitinho no ranking de força física da autora também fica lá embaixo em 7º lugar. Beleza que o normal no mundo de Kimetsu já é muito forte. Claro que é até plausível para a idade dele, né? Afinal ele só tem 14 anos e comparado aos outros Hashiras que tem 19, 20, 21 anos, os outros pilares já têm os seus corpos totalmente desenvolvidos. Então é meio lógico que a força física dele seja maior. Se a gente fosse pensar além, por exemplo, e colocar o Tokito com a idade do Obanai, 21 anos, a força física dele teria aumentado muito. E no quesito propriamente velocidade, a autora coloca o Tokito em 8º lugar atrás do Obanai, o que é um pouquinho triste, né? Lembrando vocês, mais uma vez, pelo amor de Deus, a gente tá analisando a versão base de cada um desses personagens. Não venham me falar de, o Tokito no anime surpreendeu o Obanai com a velocidade de movimento dele. Aquele é um Tokito pós ter despertado sua marca do caçador, que já evoluiu em atributos. Mas como eu disse antes, se você quiser trocar com o Obanai a posição, tá tudo bem. Em 6º lugar no meu ranking do mais fraco ao mais forte, Mitsuri Kanroji. E na boa, eu sei que isso pode parecer um choque pra alguns, ter a Mitsuri nesse ranking acima do Tokito e do Obanai. Mas na boa, pra mim isso é meio óbvio. Se liga só em algumas características muito importantes da Mitsuri que muita gente não presta atenção. Primeiro de tudo, já vamos escancarar a parada, porque no quesito força física, a autora classifica ela como forte, junto com outros 3 pilares, Tomioka, Sanemi e Rengoku. Junto com a Mitsuri, os 4 têm o mesmo nível de força física, e de acordo com a autora, eles podem ficar alternando de posição porque eles estão todos igualados. A gente já viu no anime e no mangá que a explicação por trás da força da Mitsuri ser tão absurda é porque a densidade muscular dela é 8 vezes maior do que a de um ser humano normal. Então quando você soma esse fator com talento e esforço, e mais muito treino mesmo, o resultado é alguém forte fisicamente num nível absurdo. Além de que ela usa também a respiração do amor, algo exclusivo criado por ela. E para as pessoas que esquecem, é dito no mangá que as técnicas de espada da Mitsuri são ainda mais rápidas do que as do Tengen Uzui. Só para vocês verem o nível. Para completar os pontos positivos dela, o seu nível de flexibilidade é surreal. Ela em combate é praticamente uma dançarina, principalmente quando a gente vê ela usando em combate a sua espada Nichirin, que é totalmente diferenciada. É basicamente um chicote e a dificuldade para você manusear uma espada como essas é imensa. Só ela consegue usar. Mas assim, é claro que nem tudo são flores. Apesar de ela já ter 19 anos de idade, com um corpo totalmente desenvolvido, muita agilidade e destreza, no quesito velocidade pura, a autora acaba colocando ela em último lugar desse atributo. Mais uma vez lembrando vocês, não é porque tá em último que significa que seja devagar, só não tão rápida comparada aos outros. Até porque a gente já viu que esse devagar dela é surreal. Na luta da 3ª temporada contra o Lua Superior 4, o Zohakuten, ele fica impressionado com a velocidade dela e com a velocidade das suas técnicas. Levando em conta esses pontos positivos e negativos, eu acho justo que no ranking base dos pilares ela fique aqui em 6º lugar. Agora chegando no nosso 5º lugar, o Hashira das Chamas Kyojuro Rengoku. E eu sei que talvez você tenha achado que ele estaria um pouquinho acima nesse ranking por conta de alguns aspectos, mas não, e eu vou te provar o porquê. Já não é de hoje que eu vejo que as análises quando se tratam do Rengoku são um pouco confusas por parte do fandom, porque muita gente acaba levando ao pé da letra algumas situações pela qual ele passou. Quando a gente fala de força física, ele é muito bem ranqueado pela autora como forte, como eu disse antes, empatado com a própria Mitsuri, Tomioka e Sanemi. E no quesito velocidade, a gente sabe que o Rengoku é muito rápido. A gente já viu bem esse atributo dele diversas vezes no anime, tanto contra o demônio da velocidade lá naquele seu episódio exclusivo também do arco do Trem Infinito, e até mesmo no seu próprio spin-off, na Gaiden do Rengoku, lá contra o demônio Rairo, onde simplesmente a gente vê ele desviando de tiro, sim, de uma metralhadora. No ranking da autora de velocidade, ele fica em 5º lugar. Uma posição, na minha opinião, bem boa, cara, na metadinha ali do ranking. E eu poderia citar outro feito também do Rengoku de estourar os próprios tímpanos contra o demônio da flauta, lá na sua one shot. Isso demonstra claramente um nível de resistência muito grande para conseguir fazer isso e ainda continuar em combate. Mas até então eu só citei coisas positivas. E as coisas negativas? No caso do Kyojuro, muita gente considera o fato dele ter lutado contra uma Lua Superior 3, o Akaza, como um fator inteiramente positivo. E por conta disso acabam colocando ele numa posição muito alta entre os Hashiras, e eu já não interpreto dessa forma. Mesmo
mesmo adorando o personagem. Pô, eu tenho até uma espada dele ali atrás. Na verdade, quem leu o mangá sabe muito bem que o Akaza não tava lutando sério contra o Rengoku, e me dói muito dizer isso. Naquela luta a gente não viu nem de perto o poder real do Lua Superior 3. Se a gente fosse colocar em porcentagem, eu arriscaria dizer que o Akaza tava lutando com, sei lá, 50% do seu poder. Tem gente inclusive que falaria até que é menos, mas eu vou dar um crédito. Mas além disso tudo, nosso churrasqueiro usa a respiração das chamas, uma das 5 principais derivações do Sol, que por si só já mostra pra gente que é uma das respirações que mais tempo passou sendo refinada ao longo dos anos. E pra quem às vezes não se toca disso, quanto mais anos passam com uma respiração sendo refinada, de certa forma ela se torna um pouco mais poderosa. Muita gente acaba deixando de analisar esse ponto. E também temos que considerar, claro, que o Rengoku não teve um treinamento adequado, ele não teve propriamente um mestre para guiar ele do início ao fim do seu treinamento. No caso dele, o seu pai, o ex-Hashira das Chamas, desistiu de treinar o próprio filho. Basicamente abandonou ele e deixou ele treinando sozinho. Então mesmo que ele consiga utilizar tremendamente bem as formas da respiração das chamas que ele conhece, não chega nem perto do nível que ele seria se ele tivesse recebido o treinamento apropriado. Ainda mais de alguém que foi um grandiosíssimo Hashira das Chamas, que foi o seu pai. O pai dele era um verdadeiro monstro, rapaziada. Querendo ou não, essa falta de conhecimento é um ponto negativo aqui a ser analisado. Dito tudo isso, eu acho que quinto lugar tá de bom tamanho pro nosso mano Rengoku. E a partir de agora a gente só tem peso pesado. Em quarto lugar nós temos o meu Hashira favorito, Gyu Tomioka, o Pilar da Água. E já aproveita e comentem na lista de vocês qual o Hashira favorito de vocês que eu quero saber. Começando no básico, no ranking de força física, o Tomioka também é um daqueles que mantém o nível empatado, classificado pela autora como forte junto com Mitsuri, Sanemi e Rengoku. E no âmbito da velocidade, o Tomioka também é rápido, mas não tanto quanto os outros, ele fica em sexto lugar. Se fosse para definir com talvez mais um detalhe, eu diria que o Tomioka é o último dos Hashiras considerados rápidos de verdade, dentre os 9. E nesse caso, pro nosso sad boy favorito, nós temos pontos positivos extremamente importantes. Primeiro de tudo que ele tem um domínio completo e excelente da respiração da água, também outra das 5 principais derivações do Sol. Mesmo esquema que eu falei pra vocês do refinamento ao longo dos anos. E no caso do Gyu, ele foi treinado pelo ex-Hashira da Água de forma completa, diferente do Rengoku, e talvez até seja por conta disso que o Tomioka criou uma nova forma para respiração da água, uma forma única, poderosa e totalmente exclusiva dele, a 11ª forma da respiração da água, chamada de calmaria, uma técnica que bloqueia praticamente qualquer tipo de ataque que vá em sua direção. E assim, pessoal, cada Hashira costuma ter o seu ponto de destaque. No caso do Tomioka, ele tem uma tranquilidade em combate muito grande, um verdadeiro Peaky Blinder, digamos assim, frio e calculista. Mas claro que isso não quer dizer que não tem momentos que ele erra. Mas assim, no anime ficou bem claro que se tratando de técnicas de defesa, ele é o cara. Pra grande maioria dos fãs de Kimetsu no Yaiba, existe um consenso geral de que no quesito habilidades defensivas, o Tomioka é o cara. Nós vimos a extrema facilidade, até sem graça mesmo, que ele conseguiu acabar com o Rui, o Lua Inferior 5. Claro, era um Inferior 5, mas cara, não teve nem graça. E durante o arco do treinamento Hashira, nós vimos o Gyu ter uma luta de treino contra o Sanemi, que na boa não tava nem aí se era treino ou não. Ele teve a oportunidade de bater no Tomioka e ele tava louco pra fazer isso. Vamos concordar, todo mundo sabe que o Sanemi é um cara estressado, e agora ele tem a oportunidade de bater no Tomioka. Você acha mesmo que ele não tava levando a sério essa luta? E assim, de acordo com o meu ponto de vista, analisando essa luta entre os dois, aliás, muita gente pensa assim também, a autora de Kimetsu deixou muito claro que por mais agressivo que o Sanemi seja nesse duelo de espadas, as técnicas de combate defensivos e adaptativas do Gyu brilham da mesma forma, assim de certa forma mostrando um nivelamento entre os dois. Mas claro, não tem problema nenhum de você ranquear um acima do outro. Com isso em vista, dá pra gente concluir que a posição ideal aqui pra ele é quarto lugar nesse ranking do mais fraco ao mais forte, sem poderes extras, forma base. E óbvio que se eu tava falando do Tomioka agora, o próximo é o Sanemi, o Pilar do Vento, ocupando o nosso terceiro lugar. Aqui a gente entra no pódio dos Hashiras base. No quesito força física, vocês já sabem a posição do Sanemi, ele fica empatado com os outros 3, classificado como forte. Mas quando a gente fala de velocidade, é aí que ele brilha, porque ele fica lá em cima em segundo lugar, apenas abaixo do Tengen Uzui. A gente tá falando de um personagem que é extremamente rápido, num nível que assim como o Uzui, teleporta e desaparece de tão veloz que ele consegue ser. E quando a gente fala do Sanemi, a gente ainda tem que considerar uma habilidade especial que só ele tem, mesmo no seu modo base, o tal Sangue Marete. Pra quem não sabe o que é isso, é um tipo sanguíneo extremamente raro. Pra quem não lembra quando foi explicado no anime ou no mangá, pros Onis devorar alguém que tem esse tipo de sangue equivale a praticamente 100 humanos normais devorados. Só que tem um detalhe aqui, esse tipo de sangue causa um tipo de tontura nos Onis. É quase como se entorpecesse os sentidos deles, de certa forma meio que deixando eles bêbados em combate, ou quase isso. O Shinazugawa, gente, é um Hashira que diferente do Tomioka, ele não tem um estilo de combate defensivo e adaptativo, e sim agressivo e violento.
vento. E combinando isso com o uso da respiração do vento, ele se destaca em muito. Não é à toa que é dito no mangá que ele é o Hashira do vento mais poderoso da sua geração. Eu acho que eu nem preciso de mais argumentos para convencer você de colocar ele na segunda posição. Então bora conhecer quem que é o próximo. Em segundo lugar, no nosso ranking do mais fraco ao mais forte nível base, Tengen Uzui, o Pilar do Som. Meus amigos, eu adoro esse pilar e eu acho que a maioria das pessoas gosta. Sendo direto e reto com vocês, quando a gente fala de modo base dos Hashiras, as coisas são impressionantes pro Uzui. Porque a gente tá falando de um caçador, de um Hashira que não chegou a despertar habilidades extras que a gente vai ver ao longo aí do próximo ranking. O de poder total mesmo. Mas mesmo assim ele consegue ser uma aberração completa. O Tengen, ele é um dos Hashiras mais velhos com 23 anos de idade. E pra muitos o que eu acho que deveria ser óbvio pra todo mundo, tirando o Gyomei, ele é o Hashira que tem o melhor físico de todos. Visualmente isso é nítido. Se você não enxerga isso é porque você é fanboy. Sinto muito te dizer isso. O cara é alto e forte demais, mas não é grande de forma que atrapalhe a sua velocidade como acontece um pouco com o Gyomei. Esclarecido isso, no ranking da autora de força física ele fica em segundo lugar, descrito como realmente forte, really strong, apenas abaixo do Gyomei. E não deveria ser difícil de aceitar isso quando você olha realmente para os músculos do cara. Não tem essa de ter outros pilares empatados com ele no mesmo nível de força. Nesse nível só tem ele. Assim como no nível do Gyomei, por exemplo, só tem ele. E no atributo de velocidade, de acordo com o autor, o cara é simplesmente o rei. Ele fica em primeiríssimo lugar. Ou seja, quando o assunto é ser o Sonic dos Hashiras, fica por conta do Uzui. Como eu já tinha referenciado em momentos anteriores, o cara teleporta e desaparece como se não fosse nada. E quando a gente fala, por exemplo, de resistência, o Uzui é surreal mesmo. O cara era o único Hashira que poderia sobreviver um tempo durante a luta contra o Gyutaro, porque se fosse qualquer outro Hashira, eles não têm resistência a veneno. Não que o Uzui seja imune a veneno, imune ele não é, mas ele tem resistência, o que proporcionou que ele conseguisse ficar vivo e lutar por mais tempo. Até mesmo o Gyomei não tem essa resistência a veneno. E claro que essa habilidade do Uzui só existe graças ao seu treinamento ninja, porque ele era um ninja antes de se tornar um caçador. Por conta de todo o seu passado e diversos treinamentos que ele recebeu quando era mais novo, isso fez com que ele desenvolvesse habilidades que os outros Hashiras não têm. E obviamente, por ele ter sido um shinobi, isso implicou na mudança do seu estilo de combate. É literalmente a maestria de um ninja misturado com um estilo de combate usando até bombas. E uma percepção completamente fora do normal dentro de combate graças à sua audição extremamente apurada. Quando a gente fala do Tengen, estamos falando de um cara que decapitou a Lua Superior 6 Adaki como se ela fosse o Rui, o Lua Inferior 5. Ele nem sequer acreditou que ela era uma Lua Superior. Claro que eu sei que tem o detalhe de que o Gyutaro é o verdadeiro Lua Superior, mas isso não vem ao caso, não dá pra tirar o mérito. Os outros não conseguiram fazer isso. E durante o combate contra o Gyutaro, ele demonstrou um controle absoluto do seu corpo, parando até mesmo o seu coração por tempo suficiente para fazer com que o veneno parasse de circular no seu corpo. Assim até parecendo que ele havia morrido em combate. E mesmo perdendo uma mão e um olho no processo, ele conseguiu lutar de igual para igual contra o Gyutaro Lua Superior 6 usando a respiração do som e a sua técnica especial de partitura musical. Uma habilidade também exclusiva dele, feito para ler os movimentos do inimigo em luta. E para fechar agora nossos pontos positivos do Uzui, temos que lembrar que apenas abaixo da Mitsuri é ele quem possui as técnicas de espada mais rápidas. E eu acho que isso é motivo suficiente para a gente entender por que ele merece sim estar em segundo lugar nesse ranking base dos Hashiras. E agora chegando no óbvio, né? Primeiríssimo lugar, o colosso, o monstro Gyomei Himejima, o verdadeiro Hulk dos Hashiras, o Pilar da Pedra. E na boa, galera, é difícil listar todos os pontos positivos dessa aberração que é o Gyomei. Primeiro de tudo que quando a gente fala de força física, ele é o absoluto number one. O cara é o mais forte, sendo classificado pela própria autora como insanamente forte e assustador. Alguém que basicamente tem a sua própria definição de força de forma bizarra. E como eu disse antes pra vocês, mesmo que ele seja gigante com 2,20 metros de altura, ele consegue ainda ser muito rápido, ficando em terceiro lugar no ranking de velocidade da autora. E quando eu digo que ele é tipo Hulk, não é exagero. É só vocês lembrarem, por exemplo, daquele filme do Hulk de 2003 que aparece o Verdão correndo no deserto. É tipo o Gyomei, cara. É enorme, é um colosso, mas é extremamente veloz. E assim, o Himejima é basicamente o ápice do que um corpo de alguém como ele poderia atingir. É um nível de refinamento muscular extremamente surreal. Não existe nada igual. E claro, eu não preciso nem citar o fato de que ele é cego. Pelo amor de Deus, como que o cara pode ser tão absurdo sendo cego? Isso só torna ele mais impressionante, pelo menos na minha opinião. E é dito inclusive pelo Lua Superior 1, o Kokushibo, que ele nunca encontrou nos últimos 300 anos um caçador como ele. Só pra vocês terem uma noção do nível de raridade que é alguém com um físico do Gyomei. E mesmo sem a gente considerar habilidades extras como a marca do caçador, por exemplo, o Gyomei conseguiu lutar um tempo contra o Kokushibo, cara. Só o Lua Superior mais forte de todos. E fica uma curiosidade aqui, só pra vocês
vocês terem uma noção do quão esquisito esse cara é. Quando o Gyomei era mais jovem, adolescente, ele foi capaz de matar um demônio na pura porrada, só no soco. Imagina matar Oni no soco, ficar socando por horas e por horas um demônio até o sol nascer. Assustador, cara. E pra tornar o Gyomei mais diferenciado ainda em comparação com os outros Hashiras, as armas de combate dele são totalmente o oposto de uma katana normal. O cara usa um machado e um mangual conectados por uma corrente. Eu tenho certeza que é só ele que consegue ter a habilidade pra usar isso com perfeita maestria. Eu acho que é meio óbvio que é um consenso geral pra todo mundo que no ranking dos Hashiras nível base, o Gyomei é o top 1 absoluto. Uma respiração única como a respiração da pedra pra um cara único como o Gyomei. E esse, meus amigos, é o meu ranking dos Hashiras do mais fraco ao mais forte na forma base. Claro que, como eu disse no início do vídeo, você pode deixar nos comentários o seu ranking e por que você ranqueia cada um em cada posição. Na boa, nada de sair xingando, galera. Vamos usar argumentos. E agora bora dar início à parte 2 desse vídeo, que sinceramente é a minha favorita. O verdadeiro ranking, o mais esperado de todos. Os 9 Hashiras de Kimetsu ranqueados considerando todas as habilidades liberadas ao longo da obra, do mais fraco ao mais forte. E assim, por conta dos diversos detalhes que eu dei sobre cada um dos Hashiras na primeira parte do ranking, eu vou dar uma leve resumida a partir de agora, beleza? Estão prontos? Bora começar de uma vez. Em último lugar desse ranking, mais uma vez, pra surpresa de acho que 0 pessoas, Shinobu Kocho. Infelizmente pros fãs da Shinobu, eu sinto muito dizer isso, mas ela mantém a mesma posição nos dois rankings. E o motivo, na verdade, é bem simples. Nesse ranqueamento de agora, a gente tá considerando o auge de poder de todos os Hashiras. E por conta dessa falta de habilidades extras da Shinobu, ela acaba ficando em último novamente. É chato, pode parecer que eu não gosto da personagem, mas não é nada disso. Até porque nem sequer a marca do caçador ela conseguiu liberar durante a obra. Um dos poderes em tese mais fáceis, né, digamos assim, de liberar comparados aos outros. Ela teve a sua oportunidade contra o Domo Lua Superior 2, mas não aconteceu. Se foi roteiro ou não, isso já é outra história, mas eu só tô considerando os fatos. Inclusive, deixa nos comentários se você acha que foi roteiro ela não despertar a marca. E assim como a marca do caçador, ela também não conseguiu deixar sua lâmina vermelha carmesim. Muito menos alcançou o mundo transparente. Nem sequer uma préviazinha dele. E se for citar a habilidade do estado altruísta, muito menos. Dito tudo isso, eu acho que é mais do que justo ela estar em 9º lugar. Em 8º lugar do ranking de poder total, nós temos Kyojuro Rengoku. E me perdoa, senhor Rosquinha, eu te adoro, mas a verdade precisa ser dita. Apesar de eu adorar o personagem do Rengoku, ele sofre do mesmo problema da Shinobu. Ele não despertou nenhuma das tão poderosas habilidades que a gente vê ao longo da obra de Kimetsu. Porém, o detalhe dele ser absurdamente mais forte fisicamente do que a Shinobu e praticamente na mesma posição em questão de velocidade, isso coloca ele acima dela nessa posição tranquilamente. Mesmo que a Shinobu seja uma posição acima dele em questão de velocidade, como eu disse, em todos os outros atributos, se a gente for falar de esgrima, reflexos, agilidade, entre outras coisas, ele é superior em praticamente tudo. Mesmo, claro, que ele tenha morrido bem mais cedo. E eu ainda poderia citar que a respiração das chamas é bem mais poderosa que a respiração do inseto, mas eu acho que nem vale a pena discutir isso agora. Também não acho que vai ter ninguém discordando ele tá acima da Shinobu. Em 7º lugar, e eu sei que aqui já vai começar a polêmica, nós temos Tengen Uzui, o rei da extravagância. Aqui a gente já tem uma grande mudança, porque no ranking dos personagens base, o Uzui tá lá no topo, em 2º lugar, apenas atrás do Gyomei. Já no ranking de poder total, ele cai muitas posições. E meio que de certa forma ele monta o trio ali dos Hashiras mais fracos em nível de poder total. Nossa senhora, como me dói falar um negócio desses. Mas nesse caso é só você usar a lógica dos fatos, pessoal. Eu sei que pode frustrar alguns de vocês, mas é a realidade. Inclusive é bom deixar claro que ele sim está acima do Rengoku. Porque assim como o Rengoku é praticamente superior a Shinobu em todos os atributos, o Uzui também é superior ao Rengoku em praticamente todos os atributos, tirando um ou outro. O Uzui é o último nessa lista dos personagens que não chegaram a desbloquear nenhum dos poderes extras que a gente conhece. No final das contas, comparado aos outros pilares, não vale de nada ele ser o mais rápido e muito menos o segundo mais forte fisicamente. Porque basicamente qualquer outro Hashira que tenha despertado a marca do caçador já estaria acima do Uzui, em nível de poder bruto mesmo. Eu acho que eu não preciso nem ter que discutir esse assunto e relembrar vocês do quão poderosa é a marca do caçador. Todo mundo já sabe disso. E é isso, pessoal, mesmo adorando o Uzui, infelizmente ele fica nessa posição. E agora em 6º lugar desse ranking do mais fraco ao mais forte no auge de poder, Mitsuri Kanroji. E eu sei que os fanboys do Uzui devem estar surtando agora ver ela acima dele. Mas fazer o quê? Vamos aos fatos. É como eu acabei de explicar pra vocês agora, pessoal, as habilidades desbloqueadas em Kimetsu são muito poderosas e acabam sim elevando o nível do Hashira a um patamar superior. E no caso específico aqui da Mitsuri, a gente não tem mudança de posição de um ranking pro outro, ela se mantém em 6º lugar nos dois. E é justamente por conta dessas habilidades que a gente vai falar agora que ela consegue superar um monstro como o Uzui. Ela conseguiu despertar sua marca do caçador contra o clone mais forte do Lua Superior 4, Zohakuten, e o aumento de poder que ela ganhou com isso foi colossal. A gente tá falando literalmente de todos os atributos aumentados: força física, velocidade, resistência, precisão
precisão das técnicas. Se não fosse esse aumento de poder, ela não teria sido capaz de segurar por tempo suficiente o Zohaku-ten enquanto o Tanjiro lidava com o corpo principal. E já que a gente tá falando de feitos da personagem, nada mais justo do que relembrar de um muito impressionante. Durante a batalha contra o Rei dos Demônios, o Muzan, o nível de poder dela era tanto que mesmo machucada demais, ela foi capaz de arrancar um braço tentáculo do Muzan simplesmente com a força bruta. Vocês conseguem imaginar a força necessária pra fazer isso? Mesmo que o Muzan tivesse nerfado, isso não é argumento. Enfim, galera, eu nem vou me estender muito, eu acho que é justo ela estar nessa posição, me digam vocês nos comentários. E agora em quinto lugar nós temos mais uma polêmica, no meu ranking do mais fraco ao mais forte, considerando o poder total, Muichiro, Tokito. Eu sei que vocês vão falar, como assim, Seth? Você tá maluco? No ranking base você colocou o Tokito em sétimo lugar, só que acima do Obanai. Como é que no ranking de poder total o Obanai tá acima dele? Calma, meu jovem gafanhoto, calma. Eu já deixei claro no início que personagens como Tokito e Obanai são difíceis de se ranquear, justamente porque eles são muito parelhos em vários aspectos. Assim como a Mitsuri, o Tokito também despertou a sua marca do caçador no mesmo arco lá na Vila dos Ferreiros. Isso aconteceu na sua luta contra o Lua Superior 5, o Gyoko. Esse mesmo demônio que ele fez questão de vencer sozinho, ele conseguiu solar uma Lua Superior, sendo inclusive o único Hashira a conseguir vencer um demônio desse nível sozinho. Mas é importante lembrar de um detalhezinho que muita gente passa pano e esquece nessa luta, desse feito colossal que é sim ele solar um Lua Superior, mas tem uma paradinha que a galera esquece. Se não fosse a ajuda do Kotetsu pra salvar a vida do Tokito, a história pra ele teria acabado muito antes sequer dele ter despertado a marca. Afinal, pra quem não lembra, o Tokitinho tava preso dentro do Kekijutsu do Gyoko, e ele ia morrer. Foi graças às bolhas de ar que o Kotetsu deu pra ele que ele conseguiu ter uma chance de usar mais uma forma de respiração pra sair da prisão de água. Mas claro que eu não vou tirar o mérito dele ter solado uma Lua Superior, mas é importante destacar esse fator. E assim, galera, no caso do Tokito, a marca do caçador nem é o seu maior feito, porque durante a sua batalha contra o Lua Superior 1, o Kokushibo, ele foi capaz de usar o mundo transparente e ver através dos músculos e movimentos internos do Kokushibo. E para tornar isso mais impressionante do que já é, momentos depois ele também foi capaz de, à beira da morte, mudar a cor da sua espada que estava fincada dentro do Kokushibo e assim liberar a lâmina vermelha carmesim. Na boa, esses são feitos impressionantes e eu acho que destacam muito bem o nosso querido Hashira da Névoa, para claro estar nessa posição. E agora que acendam as tochas e venham caçar o Shrek, que nesse caso seria eu, né? Em quarto lugar do Hashira mais fraco ao mais forte em nível de poder total, Obanai Iguro. Na boa, como eu disse antes, foi difícil decidir quem viria nessa posição de quarto lugar, Tokito ou Obanai. E assim, sinceramente, pode ser que até o final desse vídeo eu mude de ideia, de tão complicado que é decidir quem fica na frente. Como vocês já sabem pelo ranking base dos Hashiras, o Obanai não leva muita vantagem no quesito velocidade e força física, assim como o Tokito inclusive. Mas o que faz ele ficar acima no ranking é justamente as habilidades que ele conquistou ao longo da obra, inclusive a grande maioria delas durante a batalha final contra o Rei dos Demônios. A gente teve não só o Obanai desbloqueando a sua Slayer Mark, como também tendo um papel fundamental contra o Muzan. A quantidade de vezes que ele conseguiu cortar o Muzan é impressionante. E quando quase todos os Hashiras foram jogados para escanteio pelo Muzan, o Obanai foi o primeiro a se recuperar e voltar pro combate, mostrando uma resistência impressionante. E eu sei que vai ter alguém comentando o seguinte: mas isso é óbvio, né, Seth? Pelo amor de Deus, você não sabe de nada. O Obanai era um dos Hashiras mais descansados pra batalha final. Se for comparar com qualquer outro Hashira, tava todo mundo cansado, então é injusto esse ponto. De fato, em parte vocês não estão errados, ele era um dos mais descansados. Mas não é como se o Obanai estivesse lutando contra um Zé qualquer, um Lua Superior 6 ou até mesmo um inferior. A gente tá falando do Rei dos Demônios. Qualquer coisa que você faça contra esse cara merece ser enaltecida, mesmo que o Muzan estivesse nerfado. E além disso tudo, o Obanai também conseguiu deixar sua lâmina vermelha na própria luta contra o Muzan, o que já é mais um feito absurdo. E como se tudo isso já não fosse o suficiente, o nosso Cobrinha também conseguiu ativar uma prévia do mundo transparente, depois de, claro, seguir as instruções rápidas do Gyomei. E assim ele conseguiu ver todos os órgãos vitais do corpo do Muzan e toda a extensão bizarra do seu corpo. E na boa, eu poderia citar outros feitos do Obanai em combate nessa luta mesmo contra o Muzan, como por exemplo, mesmo depois dele ter ficado cego em combate, ele ainda conseguiu ajudar e salvar o Tanjiro, por exemplo. Vocês têm noção que não era só o Gyomei lutando cego contra o Rei dos Demônios? E lembrando que no caso do Gyomei a gente tá falando de um cara que é anormal, fora da curva, que viveu a vida inteira cego, praticamente, não a vida inteira literalmente, e meio que já tava acostumado. No caso do Obanai, ele não tava acostumado a ser um recém-cego. O cara teve que se adaptar rapidamente para poder performar em combate. E olha a luta na qual isso foi acontecer. E deixando claro aqui pra vocês, o Obanai não é dos meus favoritos. Inclusive eu acho que ele pode ser o Hashira que eu menos gosto, que eu menos tenho qualquer tipo de afeto. Então essa seria uma análise o mais imparcial possível. E se a gente for somar também o fator experiência, eu acho que no final tá justo ele ficar acima do Tokito. Mas, como eu disse antes, a gente pode até inverter, que eu não vou achar injustiça.
justiça. E agora chegando no nosso terceiro lugar do meu ranking do mais fraco ao mais forte, Gyu Tomioka, o sad boy favorito de todos. E agora eu vou dar pra vocês o meu ponto de vista do primeiro candidato do trio de Hashiras mais poderosos quando a gente fala de auge de poder. Como eu disse, é a minha interpretação. Na boa, galera, o Gyu Tomioka é simplesmente um dos Hashiras mais poderosos de todos, por mais que muita gente tenha dificuldade em aceitar isso. Hoje em dia eu acho que menos, mas sempre tem um, né? Obviamente, assim como a maioria dos Hashiras, o nosso pilar da água despertou a marca do caçador, e isso aconteceu na sua luta junto com o Tanjiro contra o Lua Superior 3, ou Akaza. E assim, o nível de poder que esse cara alcançou nessa luta contra o Akaza foi tão grande que o próprio Akaza fez questão de elogiar ele, deixando claro que ele de fato era o Hashira da água mais poderoso que ele já enfrentou. E diferente da luta do Akaza contra o Rengoku que a gente viu lá no arco do Trem Infinito, aqui o Akaza tava lutando a 100% do seu poder. Nada de brincar na hora da luta e não lutar pra valer. Estamos falando de porrada franca. E mesmo com o Akaza usando 100% do seu poder, a gente conseguiu ver durante um bom tempo dessa luta o Tomioka lutando em pé de igualdade. Infelizmente o Gyu não conseguiu alcançar o mundo transparente, por exemplo, como o Obanai, mas isso não é demérito de forma alguma, já que ele conseguiu outra façanha não só uma vez, como duas. O Tomioka, durante a batalha final contra o Muzan, num momento junto ao Sanemi, eles colidem as suas espadas, tornando elas vermelhas carmesim. E como se isso já não fosse um feito bem legal, a gente tem um que sinceramente é um dos meus favoritos e eu tô ansiosíssimo pra ver isso no anime. Mais à frente na batalha, mesmo sem um braço, ele conseguiu ajudar o Tanjiro, que também tava sem um braço, a criar uma lâmina vermelha apenas com a força da empunhadura. O Tanjiro e o Tomioka, cada um sem um braço, e os dois com os braços que restam pra eles, criando uma lâmina vermelha extremamente importante na obra. Na boa, é inacreditável esse momento. No caso do Tomioka, mesmo sem os poderes extras, ele já era considerado um dos Hashiras mais poderosos. Um personagem classificado pela autora como forte, assim como outros, e também muito rápido. Então depois das suas habilidades novas, tudo isso só se intensifica. E assim como outros Hashiras durante a batalha contra o Muzan, ele também foi essencial. Literalmente um dos mais importantes. Mesmo que muita gente prefira não enxergar o que ele fez. Tem gente que só considera o começo da luta e esquece do meio e do fim. Mas ok, né? No final das contas, considerando tudo, poderes conquistados, habilidades, a maestria com a sua respiração, na boa, eu acho justíssimo ter ele compondo aqui o terceiro lugar. Mas me diz vocês aí nos comentários, bora pro próximo. Em segundo lugar, senhores, ele mesmo, Sanemi Shinazugawa. Claro que se tinha o Tomioka em terceiro, obviamente o menino Sanemi viria em seguida. É o principal rival dele e o mais parelho. Assim, sendo sincero com vocês, colocar o Sanemi aqui foi tranquilo, porque a gente tá falando de um pilar que lutou simplesmente com o Lua Superior 1 e fez bonito. Claro que ele teve a ajuda de outros Hashiras e do Genya durante essa luta, mas isso não tira mérito algum dele. Inclusive ele foi elogiado pelo próprio Kokushibo. E assim, tudo isso já é muito impressionante, mas na luta contra o Muzan, cara, é sensacional. Ele mostrou uma destreza misturado com inteligência absurda. O cara literalmente colocou fogo no Rei dos Demônios. Só isso só. Assim como o Tomioka, infelizmente ele peca no ponto de não ter alcançado o estado do mundo transparente. Mas na boa, isso não faz diferença nenhuma. Justamente porque assim como os outros, ele desbloqueou a sua marca do caçador lutando contra o Lua Superior 1. E assim como eu citei antes pro Tomioka, o Sanemi também deixou a sua lâmina vermelha não só uma vez, como também duas. No caso do Tomioka, uma das vezes foi por atrito entre duas armas, e a segunda com a força de empunhadura. Já o Sanemi conseguiu esse feito as duas vezes pelo mesmo motivo, as duas por colisão de armas. Uma delas junto com o Gyomei contra o Kokushibo, e a outra com o Tomioka lá na batalha final contra o Muzan. Levando em conta tudo isso que eu falei, mais o sangue marete dele também, e a sua respiração do vento super ofensiva, são pontos positivos extremamente relevantes. E não dá pra esquecer que quando a gente fala lá dos rankings base, o Sanemi já era o segundo Hashira mais rápido. Imagina aqui no seu auge. A parada é meio doida. Como a gente já não tem mais o Uzui nesse ponto da obra lutando, a gente pode cravar que no final da obra de Kimetsu o pilar mais rápido de todos é o Sanemi. Depois de falar tudo isso, eu acho que é justíssimo colocar ele em segundo lugar. E agora a parada mais óbvia do universo, chegando no topo dos Hashiras mais fortes, depois da gente ter passado do mais fraco ao mais forte, em primeiríssimo lugar no ranking de poder total, Gyomei Himejima. Não poderia ser diferente. Eu sinceramente acho que eu não preciso convencer ninguém aqui, né? Então eu só vou listar os feitos de uma forma mais direta. O Gyomei simplesmente tem o físico mais absurdo de todos os caçadores. Despertou a sua marca do caçador contra o Kokushibo como se não fosse nada. Uma facilidade surreal pra fazer isso. Transformou sua arma em vermelho carmesim junto ao Sanemi em combate contra o Kokushibo. Conquistou o mundo transparente e inclusive foi o Hashira com o melhor domínio sobre essa habilidade. E mesmo sendo cego, usou essa habilidade contra o Kokushibo e contra o Muzan. E além disso fez com que outros Hashiras conseguissem desbloquear essa habilidade, mesmo que por um breve momento, apenas dando instruções básicas. No ranking base não é novidade pra ninguém que ele é o Hashira mais forte fisicamente. Aqui então, com a marca do caçador e os outros poderes, é meio loucura tentar imaginar que nível de poder a gente tá falando desse cara. E se a velocidade base dele já era absurda, sendo o terceiro pilar mais rápido de
todos, mesmo sendo um troglodita de 2,20 metros, com a marca na jogada, cara, é assustador pensar. Na boa, a gente tá falando de um pilar que tá no seu auge físico. 27 anos de idade, 2,20 metros de altura, com o corpo físico mais absurdo que já foi encontrado até mesmo por um cara como o Kokushibo. Eu não preciso dizer mais nada, né, galera? Primeiro lugar incontestável. E assim, senhoras e senhores, nós concluímos o meu ranking dos Hashiras do mais fraco ao mais forte, considerando o poder total. E é legal que, pra deixar a parada o mais completa possível, eu quis fazer os dois rankings num vídeo só, tanto do nível base dos personagens quanto considerando o nível de poder total. Mas eu quero saber, galera, vocês curtiram? O que vocês mudariam nesses rankings? Deixem nos comentários os textões de vocês que eu vou ler tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou! Quero só ver a polêmica.